Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos retomar aqui nosso conteúdo de estatística, tá? Nós já vimos gráficos, vimos outras coisas. Hoje nós vamos ver algumas medidas que a gente usa em estatística, tá? Média, média aritmética ponderada, moda e mediana, tá? São 4 medidas chamadas de medidas de centralidade usada toda vez que a gente vai fazer alguma coisa estatística, né? Uma pesquisa, usa sempre essas medidas chamadas de medidas de centralidade. Algumas a gente já viu, média é extremamente simples, né? Mas nós vamos ver novamente, tá? Vou compartilhar com vocês aqui o conteúdo do livro, passar alguns exemplos também. Então, só para se localizar, essa matéria está no livro, na página 183, tá? Livro 2, página 183, continuação de estatística. Média aritmética e média ponderada. A média aritmética, né, ela é mais simples, e a média ponderada, a gente vai ver que tem um detalhezinho diferente aqui. Então, primeiro a média aritmética. O professor de matemática aplicou 4 provas para seus alunos no primeiro semestre. No quadro estão apresentadas as notas que um aluno obteve em cada uma dessas provas. Qual foi a média desse aluno no primeiro semestre? Então, o que você vai fazer? Você vai somar as 4 notas e dividir por 4. Extremamente simples. Se tivesse 5 provas, você ia somar as 5 provas e dividir por 5. Se tivesse 10 provas, ia somar 10 provas e dividir por 10. Então, você soma a quantidade de números que tiver e divide pela quantidade de números que você somou. Como tinha 4 notas, somou as 4, dividiu por 4. Muito fácil, né? Para responder essa pergunta, calculamos a média aritmética dessas notas. Para isso, adicionamos as notas de cada prova e dividimos o resultado obtido pela quantidade de provas. É assim que se tira uma média. 8,5, 9, 8 e 8,5, somando tudo, deu 34. 34 dividido por 4, 8,5, 8,5. Portanto, a nota média desse aluno no primeiro semestre foi de 8,5. A média aritmética, ou simplesmente média, é calculada adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade de valores adicionados. Olha esse exemplo. Por exemplo, a média aritmética dos números 149, 180 e 220. Somou os 3, dividiu por 3. 549 dividido por 3 igual 183. Então, 183 é a média desses números aqui. Ok? Bem simples, né? Outro exemplo agora de média aritmética ponderada. No segundo semestre, esse mesmo professor aplicou outras 4 provas, cada uma delas com diferentes graus de importância, às quais atribuiu pesos diferentes. Então, na média ponderada, existe o peso de cada nota, tá? No quadro estão apresentadas as notas que o aluno obteve em cada uma dessas provas e os respectivos pesos. Então, ó, a nota que ele tirou 8 tinha peso 2. A nota que ele tirou 7 tinha peso 1. A nota que ele tirou 8 tinha peso 3. E a nota que ele tirou 8,5 tinha peso 2. Então, cada prova teve um peso diferente, uma importância diferente, tá? É como se o 8 entrasse 2 vezes, o 2 entrasse uma vez, e assim vai, tá? Então, qual foi a média desse aluno no segundo semestre? Para responder essa pergunta, calculamos a média aritmética ponderada das notas das provas. Para isso, adicionamos produtos de cada nota pelo seu respectivo peso e dividimos o resultado obtido pela soma dos pesos. Então, o que ele fez? Ó? O 8,5, que tinha peso 2, ele pegou 8 vezes 2, desculpa, o 8, né? 8 tinha peso 2, 8 vezes 2.
7 vezes 1, 8 vezes 3, que é a terceira prova, e a quarta prova, 8,5 vezes 2. Soma tudo, né? Multiplica, 8 por 2 dá 16, mais 7, mais 24, mais 17. Tá? Essa foi a soma. 64. Só que agora teve 4 provas, só que você não vai dividir por 4. Você vai somar os pesos. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 2, 8. Então teve 8 notas aqui. Porque aqui é como se o 8 entrasse 2 vezes, o 8 entrasse 3 vezes, o 8,5 entrasse 2 vezes. Então você soma os pesos e divide a soma das notas pela soma dos pesos, certo? 64 dividido por 8 igual a 8. Portanto, a nota média desse aluno no segundo semestre foi 8. Média aritmética simples não tem peso. Na média aritmética ponderada existe um peso, tá? É isso aí. A média aritmética ponderada, ou simplesmente média ponderada, é calculada adicionando o produto dos valores pelo respectivo peso. Produto é multiplicação, tá? Então você vai multiplicar o valor pelo peso, depois vai somar todos eles. E dividindo o resultado pela soma dos pesos. Olha um outro exemplo. Por exemplo, a média aritmética ponderada dos números 18, 31 e 52 com os pesos 3, 2 e 4, respectivamente, significa nessa ordem. Então, o 18 tem peso 3, 18 vezes 3. O 31 tem peso 2, 31 vezes 2. O 52 tem peso 4, 52 vezes 4. Primeiro multiplica, depois soma, tá? Vamos fazer isso aqui na luzinha aqui, para vocês verem, tá? Então, ó, 18 vezes 3, porque é o número 18 lá, ele falou que tinha peso 3, mais o segundo número lá, ó, o número 31 tem peso 2, 31 vezes 2, 31 vezes 2, mais o último que tem peso 4, 52 vezes 4. 52 vezes 4. Ah, eu somei 3 números, mas eu não vou dividir por 3, né? Eu vou pegar o peso 3 mais o peso 2 mais o peso 4. Vou somar os pesos. 3 com 2, 5, com 4, 9. Então, eu vou dividir por 9. Tá. Fazendo as multiplicações, 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 1. Subiu 2, dá 54. Mais 31 vezes 2, 62. Mais 52 vezes 4, 208. Tudo isso dividido por 9. Você vê, está somando 3, mas está dividindo por 9 por causa dos pesos. Somando tudo, né? Aqui ó, vai dar 270. 270 mais 54, 324 dividido por 9. Soma tudo, por último divide. 9 vezes 3 dá 27, sobra 5 abaixo 4, 54, 6 vezes 9, 54. A média é 36. Vamos ver lá no livro. Exatamente, 36. Essa é a média ponderada, onde além de somar tem um peso, eu divido pelos pesos, ok? Vai ter alguns exercícios aqui da página 184 e 185 para fazer um plantão, tá? Que vai ter uma
Na sexta-feira, vocês vão ter uma aula de atividade para essas páginas, mas já pode começar hoje, depois do vídeo. Quem quiser já começar, tirar dúvida, eu vou estar no Meet online, né, para tirar dúvida, mas na sexta-feira eu vou lançar uma atividade com as páginas dos exercícios sobre média, média aritmética, média ponderada, moda e mediana. Então vamos falar um pouco sobre moda e mediana, tá? Tudo tranquilo. Média, soma e divide pela quantidade de números somados. Média ponderado, multiplica pelo peso, soma tudo, depois divide pela soma dos pesos, ok? E o que será que é a moda, né? Moda e mediana são duas coisas diferentes, tá? A moda é a palavra que a gente usa. Moda é o que está na moda, é o que aparece mais, na verdade. O que mais aparece é o que está na moda. Então, em estatística, moda tem o mesmo significado. Você vai ter um número numa pesquisa, o número que se repetir mais vezes, que aparecer mais vezes, é a moda, né? Então você vai lá, que nem aqui, né? Vamos dar uma olhadinha no exemplo anterior lá que a gente calculou a média e a mediana. Eu sei que não tem nada a ver, mas é bom para vocês entenderem o que é moda. Vamos ver se tem alguma moda aqui nos exemplos anteriores. Vamos ver as notas das provas lá. Ó, aqui foi por causa dos pesos, né? Mas ó, aqui ele tirou 8,5 e 8,5. Então a moda foi tirar 8,5. Em duas provas ele tirou 8,5. Então 8,5 foi a moda. É o que mais apareceu. Nas outras ele só tirou uma vez. Então a moda foi tirar 8,5. Como é simples. Moda você não calcula, você só olha. Tá? Então, ó, no quadro abaixo estão indicadas em rol, em ordem, tá? Numa ordem crescente, do menor para o maior, as alturas em metros dos estudantes que conquistaram um campeonato de voleibol realizado na escola em que estudam. Tem a altura dos alunos aqui, ó. 1,82, 1,83, 1,88, 90, 91, 1,93, 96, 1,98. 1,99, 90. Tem três caras que medem 1,99. É o número que mais apareceu. Note que a altura em 99, que aparece em destaque, ocorre com maior frequência. Esse valor é chamado moda e é indicado por MO, MO de moda. A moda é ter 1,99, muito fácil. Moda é o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de valores. Quando um conjunto de valores tem duas modas, ele é chamado bimodal. Três modas, trimodal. Quatro modas, quadrimodal. E assim por diante. Já quando os valores de um conjunto são únicos e não se repetem, dizemos que o conjunto é amodal. Não tem moda. Ok? Então, moda é o que aparece mais, que nem na sala de vocês. A moda é ter 13 anos. Se a gente fizer uma pesquisa, a maioria dos alunos vão ter 13 anos. Então, a moda é 13 anos. Fazer uma pesquisa da idade de vocês. Ok? Simples, né? Moda é o que mais aparece. Já a mediana, olha o que ele faz. Ele vai usar o mesmo exemplo. Ele organiza os números em ordem crescente. E ele vai procurar quem está na posição central, em ordem crescente, tá? Tem que estar organizado. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À esquerda do 1,98. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à direita do 1,98. E o 1,98 está bem aqui no meio. Ele está na posição central. Então ele é a mediana. Mediana também você não calcula, você observa. A altura 1,98 é a que ocupa a posição central nesse conjunto de valores, organizados em ordem crescente. Esse valor é chamado mediana, o qual indicamos por MD, mediana 1,98. Ok? Então aqui ó, tem 15, né, alunos aqui, se eu não me engano, né?
São 7 de um lado, 7 do outro. Ele não fala a quantidade, mas é 15, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como tem uma quantidade ímpar, vai ter sempre um em destaque aqui no meio, né? Tem uma quantidade ímpar, tem 7 antes, 7 depois e ele aqui no meio. Então é só colocar em ordem e ver quem está no meio aqui, né? No conjunto dos valores acima, obtemos a mediana para uma quantidade ímpar de valores. Quando a quantidade de valores é ímpar, calculamos a posição da maneira seguinte. Se quiser calcular, né? Ah, quem que está lá no meio? Quem que está na oitava posição? É só olhar 7 antes, 7 depois, quem está no meio é a oitava. Ele fala que dá para fazer essa conta aqui, né? 15 mais 1, dividido por 2, você vai saber que é o oitavo que está no meio. Agora, e quando tiver uma quantidade par? Né? Olha esse outro exemplo. Ó. Nos casos em que a quantidade de valores do conjunto é par, a quantidade de jogadores é um número par. A mediana é calculada pela média aritmética dos dois valores centrais. Então, olha aqui nesse exemplo, tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 5 de um lado, 5 do outro e ninguém fica no meio? Não pode. Então, esse aqui eu tenho que pegar os dois que estão aqui no meio, somar e dividir por 2, tirar a média aritmética dos dois que estão aqui no meio, para achar a mediana. Tá, ó, nos casos em a quantidade de valores é par, a mediana é calculada pela média aritmética dos dois valores centrais. Por exemplo, no conjunto de valores a seguir, temos, em ordem crescente, a altura em metros de 10 jogadores de um time de basquete. Como 10 é par, não sobrou ninguém no meio. Tem 4 de um lado, 4 de outro e 2 no meio. Soma os dois e divide por 2. Tira a média aritmética dos dois valores centrais. Você vai saber a mediana. Calculamos a mediana desse conjunto de valores da seguinte maneira: 1,96 mais 1,98 dividido por 2, igual a 3,94 dividido por 2, que vai dar 1,97. Ok? Nesse caso, MD, mediana, igual 1,97 metros. Mediana é o valor central de um conjunto de valores organizados segundo a ordem, crescente ou decrescente. Geralmente a gente põe em ordem crescente para ficar mais bonitinho. Quando um conjunto tem quantidade par de valores, a mediana é dada pela média aritmética dos dois valores centrais. Ok? Atenção! A moda e a mediana, assim como a média aritmética e a média ponderada, são medidas de tendência central usadas para representar conjuntos de dados por meio de um único valor. Então, ela centraliza, né, a sua pesquisa. Muito usado esses 4. Moda, o que mais aparece. Mediana, coloca todos os dados em ordem crescente e vê quem ocupa a posição do meio. Média, soma a quantidade e divide pela quantidade somada. Média ponderada é quando tem um peso. Ok? 4 coisas diferentes, mas muito importante para você fazer qualquer tipo de coisa em estatística. Tem mais alguns exercícios, né? Páginas 187 e 189, se não me engano, né? 188. Ok? Né? Olha aqui, né? Ó, moda 90, mediana 90, média aritmética 90, só tem 90 aqui, né? Mas olha o aplicativo B aqui, ó. Quem aparece mais? 85, 89, 95, 88, 94, 93, 95, 81. A moda é 95. Aparece 2 vezes. A moda é muito fácil. Agora, para calcular a mediana, você teria que organizar em ordem crescente. Tá? Tem que organizar, está desorganizado. Fácil, gente? Bem, enfim. Espero que a aula tenha sido proveitosa aí. Mas, qualquer dúvida, eu vou estar online no Meet para ajudar vocês aí, tirar a dúvida de vocês. Ok? Então, os exercícios que eu vou pedir
Lembrando, né? Vai começar agora, mas vai ter um plantão de dúvidas amanhã também. Na aula de sexta-feira tem um plantão de dúvidas para vocês terminarem os exercícios e me entregar, tá? Exercícios da página 184, 185, tá? 184 e 185 é sobre a média aritmética. E sobre moda e mediana, nas páginas 187 e 188. Ok? Então é isso. Mais algumas coisas sobre estatística. Uma matéria muito usada, vocês vão usar muito ainda no nono ano, no ensino médio. Então é uma matéria bem usada também nas universidades. Ok? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.